Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reatores, né? Essa parte tão importante onde ocorrem todos os processos fermentativos. Então vamos lá. Reatores e processos fermentativos. Bioreatores, reatores químicos ou reatores biológicos são os reatores químicos nos quais ocorrem uma série de reações químicas catalisadas por biocatalisadores, ou que a gente chama de agente de transformação quando trata-se de bioprocessos ou processos fermentativos. Esses biocatalisadores, eles podem ser enzimas ou células, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, né? As células nada mais são do que um grande aparato enzimático que catalisam as reações biológicas direcionadas pela gente durante o processo fermentativo. Quando a gente usa enzimas como agente de transformação ou biocatalisadores, a gente pode chamar o reator onde essa reação ocorre de reatores enzimáticos ou bioquímicos. Quando a gente usa célula como a célula microbiana ou qualquer tipo de célula como agente de transformação no processo fermentativo, a gente denomina esse reator no qual essas reações ocorrem de bioreatores ou reatores biológicos. Então, os bioreatores eles podem ser sistemas não assépticos ou sistemas assépticos. Sistemas não assépticos é onde não precisa que essas células sejam inteiramente puras ou que o processo ocorra num reator esterilizado posteriormente a esse processo fermentativo. Já o sistema asséptico é onde as condições de asepsia são pré-requisitos para a formação do produto com sucesso. Ou seja, a gente precisa que aquele micro-organismo que seja o responsável pela biocatálise e transformação do substrato em produto, que ele seja uma cultura pura, que ele não seja contaminado, que ele não esteja competindo com outros micro-organismos, ou presentes no ambiente, ou presentes no equipamento. Então, a gente precisa, para garantir a produção com sucesso de um determinado produto, que esse sistema seja todo asséptico, inclusive o nosso bioreator. Esse início da fermentação controlada como processo industrial foi realizado primeiramente na Inglaterra, através do trabalho desenvolvido por Shine e colaboradores. Esses pesquisadores, eles produziam utilizando um cultivo submerso anaeróbio a acetona butanol. Essa produção ela ocorreu em grandes escalas e com condições de total asepsia. Além disso, condições estritas de anaerobiose, já que o agente de transformação nesse processo é Clostridium acetobutílico, que exige anaerobiose para que ocorra o seu crescimento e para que assim ele tenha ação como agente de transformação. Então, o bioreator ou fermentador, ele pode ter diferentes designs. E esses designs vão depender do tipo de células que a gente vai aplicar como agente de transformação, o tipo de reação metabólica que vai ocorrer nesse fermentador ou nesse bioreator. As informações sobre transferência de massa e calor também são importantes para que a gente consiga ter um design apropriado desse bioreator, além da viscosidade e homogeneização de todos os componentes que estão ali presentes. A gente pode classificar os bioreatores em relação ao seu tamanho, né, que vai desde frascos agitados, que variam de 100 a 1000 ml, passando por fermentadores de bancadas, que variam de 1 a 30 litros, fermentadores piloto, de escala piloto, que variam de 100 a 1000 litros, e fermentadores industriais, que aí a partir de 1000 litros até 1 milhão de litros. Existem padrões de materiais utilizados nos fermentadores, principalmente para que ele garanta as características necessárias para o nosso produto de interesse. Então, eles devem ser resistentes à corrosão, para prevenir a contaminação do processo com traços de metais. Não podem ser tóxicos, então os materiais que constituem os bioreatores, eles não podem ser tóxicos. Sempre que a gente consegue realizar a inspeção visual do meio de cultura é uma vantagem, porque a gente consegue avaliar, por exemplo, se está havendo crescimento microbiano através de uma mudança na turbidez. Sistema de agitação
também são importantes, porque se o processo ele requer uma determinada homogeneidade desse meio para que haja uma maior troca entre o nutriente presente ali no substrato e as células, para a aeração também desse meio, é importante ou não a agitação desses bioreatores. E também para manter, né, uma solução homogênea ali dentro do reator. E, além disso, suportar repetidas esterilizações por vapor em alta pressão, principalmente quando a gente precisa garantir a asepsia do nosso processo fermentativo. Pontos que devem ser observados em relação aos bioreatores, né? Eles têm capacidade da manutenção da esterilidade, trabalhar sem problemas por longos períodos de tempo e cumprir as exigências de contenção ambiental. Além disso, tem que contemplar as exigências metabólicas dos micro-organismos quanto à aeração e agitação. A potência absorvida deve ser a menor possível para a gente não ter grandes variações ali de temperatura no interior desse bioreator. Deve ter um eficiente sistema de controle de temperatura, um sistema de controle de pH, um sistema de tomada de amostras à prova de contaminação, porque às vezes a gente precisa avaliar como que está a nossa fermentação no meio dela para construir cinéticas ou para outros tipos de análise. Perdas por evaporação devem ser mantidas no mínimo para que a gente tenha um volume útil totalmente eficiente. E deve ter sistema de controle dos gases de saída do fermentador para que a gente não tenha uma explosão desse fermentador quando ocorrer a produção de gás durante o processo fermentativo. Deve exigir o mínimo de mão de obra para sua operação, limpeza e manutenção, preencher sempre que possível a característica de multipropósito, para que a gente tenha uma economia em relação aos diferentes produtos que a gente produz na nossa planta. Deve ter superfícies internas polidas e todas as suas conexões devem ser soldadas e não rosqueadas para que não haja o acúmulo de micro-organismo e aí a contaminação entre uma batelada e outra de fermentação. Manter uma geometria similar dos reatores menores ou maiores, a fim de facilitar uma ampliação de escala do processo. Então, esse formato, manter o formato durante essa ampliação de escala é muito importante para que a gente tenha resultados reprodutíveis. A fermentação microbiana, né, ou quando o agente de transformação é um micro-organismo, é um sistema de 3 fases, sendo essas fases líquida, sólida e gasosa. A fase líquida é a fase onde a gente tem dissolvidos substratos, metabólitos, também pode possuir substratos immiscíveis em água. A fase sólida, ela consiste nas células, substratos ou produtos insolúveis que estão ali presentes também nessa solução, nesse meio, né, nesse sistema de reação. E a fase gasosa, que pode ser constituída de oxigênio, de CO2 e assim sucessivamente. Existem diferentes formas de condução do processo fermentativo no bioreator. Essas formas de condução, elas são classificadas em processos fermentativos descontínuos, semicontínuos, descontínuo alimentado e contínuo. A fermentação descontínua. A fermentação descontínua, ela vem sendo uma das mais utilizadas pelo homem desde a antiguidade. São as mais empregadas para a obtenção de vários produtos fermentados e também é conhecida como fermentação por batelada. Já a fermentação semicontínua, ela acontece através de 3 operações sequenciais. Na operação 1, a gente aguarda o término da primeira fermentação, retira-se parte do meio, mantendo-se no reator o restante do mosto fermentado, adiciona ao reator um volume de meio de fermentação igual ao volume retirado anteriormente. Já a fermentação descontínua alimentada é uma técnica em processos microbianos onde um ou mais nutrientes são adicionados ao fermentador durante o cultivo e em que os produtos aí permanecem até o final da fermentação. Nesse caso, nesse tipo de fermentação, ela também é conhecida como batelada alimentada. O volume do reator é variável. A alimentação do meio do substrato pode ocorrer continuamente ou em pulsos. E esse tipo de fermentação descontínua alimentada,
Ela é muito utilizada para metabólitos secundários, como, por exemplo, a produção de antibióticos. A fermentação contínua, o meio é adicionado de forma contínua e os produtos da fermentação também são continuamente removidos. O objetivo da cultura contínua é controlar o crescimento celular em um nível de produtividade sempre ótimo. E nesse caso, o volume do reator é mantido fixo ou constante. O produto é produzido continuamente, sempre buscando um estado de equilíbrio em relação à concentração de células e nutrientes. Desses que a gente falou, a fermentação contínua é o processo mais complexo, é um sistema aberto e sensível a contaminações, maior investimento no processo downstream e, no entanto, ele tem uma maior produção produto-dia. Esses eram os principais pontos que eu queria falar com vocês em relação aos bioreatores utilizados nos processos fermentativos. Muito obrigada, até a próxima.